Ah, Rio de Janeiro. Queria eu que todas as pessoas do mundo pudessem ter a oportunidade de te conhecer pelo menos uma vez na vida. Raras foram as vezes que uma cidade me fez sentir tão vivo. Vivo ao chegar no topo de suas montanhas. Vivo ao respirar história em seus museus. Vivo ao andar por bairros pitorescos. Vivo pelo samba. Vivo por sentir seu caos e, ao mesmo tempo, achar lugares para sentir a paz da natureza. Eu vivi o Rio de Janeiro. E este vídeo é um convite para você viver um pouco da cidade maravilhosa também. Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso guia com mais de 50 atrações para você conhecer no Rio de Janeiro. A cidade maravilhosa talvez seja a cidade do Brasil com mais opções de coisas para se fazer. Ficamos apenas um mês no Rio e obviamente não conseguimos conhecer nem 10% do que a cidade oferece. Porque realmente tem muita, mas muita coisa para fazer. Então, selecionamos as coisas que mais gostamos de fazer durante nossa breve passagem pela cidade maravilhosa. Iremos mostrar neste vídeo dicas de atrações super conhecidas, outras nem tanto, trilhas, praias, museus, restaurantes, atrações para ir com as crianças, dentre outras coisas. Nas explicações, tentamos deixar tudo mais detalhado possível, com preços, dicas e tudo mais, pois o intuito deste vídeo é ajudar quem vai visitar a cidade a montar seu roteiro e ter uma experiência incrível igual a que tivemos. Inclusive, se você tiver mais sugestões de locais para conhecer no Rio, deixe aqui nos comentários, que iremos fixar neste vídeo um comentário com todas as sugestões que vocês derem para a gente. Tentamos agrupar ao máximo na lista atrações que ficam próximas uma das outras para facilitar vocês a decidirem o que fazer quando forem visitar o Rio de Janeiro. Então bora começar essa lista muito bem. Começando com a trilha para a Pedra do Telégrafo. Localizada na zona oeste do Rio, esta trilha te proporciona uma das vistas mais incríveis da cidade. De lá, você tem uma visão a cerca de 350 metros de altitude para as praias secretas e também para a Baía de Guaratiba. A trilha tem cerca de 2 km de extensão e 45 minutos de ida de nível leve para moderado. De modo geral, ela é super tranquila, mas há alguns pontos mais íngremes e com raízes no chão que exigem mais atenção. Para chegar lá, fizemos um caminho que começava em uma escadaria do lado de uma capelinha e depois passamos por uma subida bem íngreme até a entrada de fato da trilha. No caminho, você tem alguns pontos panorâmicos com uma ótima vista para a Baía de Guaratiba. Ao final da trilha, o destaque fica para a Pedra da Bigorna, que é o local onde o pessoal faz inúmeras fotos que ficam excelentes, devido à ilusão de ótica que você pode causar dependendo do ângulo que você bate elas. Se liga em algumas fotos que batemos por lá, e claro, já postamos em nosso Instagram. Recomendamos fazer esta trilha no nascer do sol ou no começo da manhã, para não pegar aquele sol forte na cabeça. Chegamos no final da trilha um pouco depois do nascer do sol, e a luz estava simplesmente absurda. Você pode fazer essa trilha por conta própria ou optar pela contratação de um guia especializado. Optamos por fazer com guia e fizemos a trilha com um Desbravando o Rio e recomendamos muito. Os valores são a partir de R$ 135. Ali perto ficam as 5 praias selvagens: a Praia do Inferno, a Praia Funda, a Praia do Meio,
a Praia do Perigoso e a Praia das Conchas. Você pode chegar lá de duas formas. A primeira é de barco saindo da Praia do Canto, na Barra de Guaratiba. Os valores são de cerca de R$ 25 a R$ 35 por pessoa, por cada trecho. A outra forma é indo por trilha. Você pode fazer a trilha da Pedra do Telégrafo e depois ir em direção até a Praia do Perigoso, por um caminho de cerca de 2,5 km. Ou então, fazer uma trilha que sai do final da Praia da Barra de Guaratiba e tem cerca de 2 km. O nível das trilhas é semelhante ao nível da trilha para a Pedra do Telégrafo. Caso não vá com guia, recomendamos baixar o trajeto da trilha por aplicativos ou se informar com os locais. No dia que fomos, não exploramos todas as 5 praias selvagens, pois preferimos ficar aproveitando a Praia do Perigoso, pois a água estava dessa cor aí que vocês estão vendo nas imagens. A Praia do Perigoso não possui estrutura de comércio, então vá preparado com água e lanche. Afinal, se o dia estiver bom como no que fomos, você vai querer passar um bom tempo se refrescando nessa água. Da Praia do Perigoso, você tem uma vista muito bonita da Pedra da Tartaruga. Caso queira fazer o percurso total que vai pelas 5 praias selvagens mais a Pedra do Telégrafo, se prepare para trilhar por cerca de 12 km. Com o Desbravando o Rio, o valor é a partir de R$ 155. Próximo às praias selvagens ficam 3 praias que, por mais que não sejam selvagens, não são urbanizadas e lotadas de prédios ao redor quanto outras praias da capital fluminense. Estamos falando de Grumari, Abricó e da Prainha. Se for aos finais de semana, é recomendado chegar muito cedo nessas praias, pois o acesso é controlado e se os estacionamentos ficarem cheios, o caminho é fechado para a entrada de mais carros. Fomos em um dia de semana com um motorista de aplicativo e combinamos com ele um horário de volta, pois o sinal de internet lá é bem ruim. A praia de Grumari foi eleita em 2022 pelo site de viagens Big 7 Travel como uma das 50 melhores do mundo. Ela tem cerca de 2,5 km de extensão, areia branquinha e é uma das favoritas dos surfistas. De lá, você tem uma bela vista para a Ilha das Pecas e para a Ilha das Palmas. Do lado esquerdo da praia de Grumari, depois de algumas pedras, fica a Praia do Abricó, considerada a única praia naturista do Rio de Janeiro. Muito próximo dessas duas praias fica a Prainha. Cercada por paredões bem altos, você praticamente esquece que está em uma cidade com mais de 6 milhões de habitantes nesta praia que tem cerca de 700 metros de extensão. No dia que fomos, mesmo com um tempo não muito bom, achamos ela uma das mais bonitas do Rio. A próxima atração da lista é a Praia do Recreio. Essa é uma praia bastante frequentada e jamais urbanizada. Por ali você verá muitos surfistas, pessoas caminhando na orla e praticando esportes, quiosques, restaurantes e muito mais. Destaque aqui para a belíssima Pedra do Pontal. Este morro divide a Praia do Recreio e a Praia da Macumba. Em dias de maré baixa como o que pegamos, dá para ver uma fina faixa de areia que une as duas praias à pedra. Os mais aventureiros podem fazer uma trilha para subir até o topo da pedra. Próxima do Recreio fica a Barra da Tijuca. A Barra é um dos bairros mais badalados do Rio de Janeiro. A Praia da Barra costuma estar sempre bem agitada e não estranhe se encontrar algum famoso andando pela sua orla. Próximo à chamada Praia do PP, você tem vista para as Ilhas Tijucas. Um bom jeito de conhecer a Praia da Barra e outras praias é fazendo um Jeep Tour. Fizemos um dia e gostamos bastante da experiência, principalmente pois no meio do caminho os guias vão contando curiosidades e histórias sobre o Rio de Janeiro. A rua mais movimentada da Barra e uma das melhores para aproveitar uma noite nos barzinhos cariocas é a rua Olegário Maciel. Fomos lá e conhecemos o Bril Teco,
Barzinho estiloso com várias opções de drinks e comidas que está bem avaliado no Maps com nota 4.5 de 5. Outro restaurante que experimentamos na Barra foi o tradicional Academia da Cachaça, avaliado em 4.4 de 5 no Maps. O restaurante tem uma decoração bem legal, com várias garrafas de cachaça e outras bebidas enfileiradas. Mas o destaque foi para os pasteizinhos e para a feijoada da casa, que estava muito boa e serviu bem 3 pessoas. Uma atração que pouca gente conhece na Barra é o campo de golfe olímpico. Ele é o único campo olímpico de golfe do mundo e é aberto ao público. Inclusive, você pode ter algumas aulas gratuitas por lá, com a lenda Celcinho do Golfe. Quem tiver interesse, é só mandar uma mensagem para o contato abaixo. Situada no meio da Barra, fica a nossa próxima atração, a Ilha da Gigoia. A ilha é a maior das 10 ilhas que ficam no meio da Lagoa da Tijuca. O modo mais tradicional de chegar na Ilha da Gigoia é pegando um barco público para atravessar até lá. O barco sai de uma pequena rua que fica logo após o Barra Point Shopping e um posto. O valor da travessia é a partir de R$ 3. Entrando na ilha, você irá encontrar um local bucólico sem carros e com um aspecto bem good vibes. Nas pequenas ruelas, você verá muitas plantas e paredes com grafites. O mais legal de lá é entrar sem muita pretensão, bater perna e achar algum restaurante gostoso para comer. Escolhemos o Maze Trattoria, avaliado em 4.9 de 5 no Google Maps e com pratos italianos saborosíssimos e com preço muito justo. Você pode fazer um passeio que passa pela Ilha da Gigoia e vai até o chamado Pantanal Carioca, com a empresa Plana Surf. O passeio, que custa a partir de R$ 50 por pessoa, te leva de barco até os manguezais da região e você consegue até avistar jacarés. No caminho, você tem belas vistas para as casas pitorescas da região e também para as montanhas do Rio de Janeiro. A 7ª atração é a Praia da Joatinga. Essa praia pequenina, mas muito bonita, fica dentro de um condomínio fechado no bairro Joá. Para entrar, é só se identificar na portaria dizendo que vai para a praia, que você entra tranquilamente. Chegando na praia, você tem que fazer uma trilha. Ela tem cerca de 5 minutos e é de nível fácil. Porém, atenção, pois ouvimos alguns relatos de pessoas escorregando e se machucando. A praia não é acessível em dias de maré alta. Mas quando a maré está baixa, vira esse pequeno paraíso lotado de pessoas jogando altinha. É impressionante a quantidade de pessoas por metro quadrado praticando esse esporte. Nos finais de semana ensolarados, vá bem cedo, pois a praia costuma ficar bem lotada. A próxima atração da lista é a Trilha da Pedra Bonita. Esta trilha é a nossa favorita da lista, pois além de ser uma trilha tranquila, ela tem uma vista espetacular do Rio de Janeiro. Para chegar ao início da trilha, colocamos no aplicativo de caronas Parada No, acesso à rampa de voo livre da Pedra Bonita. A primeira parte é uma subida por uma estrada bem íngreme, que o principal perigo são os carros que sobem e descem muito rápido. Vá sempre pelo lado da pista para evitar acidentes. Depois você chega em uma casinha de pedras e é só ir à direita e começar a trilha pelo meio das árvores. A subida tem cerca de 40 minutos, de nível fácil para moderado. No caminho, há um ponto onde você já tem um gostinho do que virá depois, com essa vista para o Cristo Redentor. Chegando no final da trilha, é só aproveitar a maravilhosa vista e bater muitas fotos. Dos quase 700 metros de altura, você tem uma visão para vários locais do Rio de Janeiro, como a Barra da Tijuca, o bairro São Conrado, para o Cristo Redentor, o Morro Dois Irmãos e principalmente para a Pedra da Gávea. Recomendamos você levar bastante água e lanches, pois com certeza você irá querer passar um bom tempo lá em cima apreciando essa vista. Ali mesmo na Pedra Bonita, só que não no topo da trilha, fica a nossa próxima atração.
O voo de parapente. O voo de parapente ou asa delta são dois dos passeios de aventura mais procurados do Rio de Janeiro. Os valores variam de R$ 600 a R$ 800, dependendo da agência e do pacote escolhido. Fizemos com a Quero Voar _net. Eles são avaliados em 5 de 5 no Google Maps e curtimos muito o serviço deles. O rolê começa na Praia de São Conrado, onde você se identifica e vai de carro até a rampa de voo livre da Pedra Bonita. O instrutor te passa todas as recomendações e faz alguns treinamentos para você se sentir 100% seguro. O voo em si tem em média 12 minutos de duração e são daqueles minutos que você irá lembrar com carinho pro resto da vida. A sensação de voar vendo o Rio de Janeiro de cima é especial. Durante o voo, você tem vista da Pedra da Gávea, da Pedra Bonita, da Praia de São Conrado, dentre outros lugares. A 10ª atração da lista é a trilha da Pedra da Gávea. A Pedra da Gávea é o maior bloco de rocha à beira-mar do mundo, com quase 850 metros. Não conseguimos fazer esta trilha durante nossa passagem no Rio. Colocamos na lista pois ela é considerada uma das mais bonitas do Brasil e também uma das mais desafiadoras, sendo necessário fazer a trilha com um guia especializado. Recomendamos novamente o Desbravando o Rio. Os valores com Desbravando o Rio para esta trilha são a partir de R$ 180 por pessoa. A 11ª atração é também uma trilha, mas dessa vez na Floresta da Tijuca. Uma das florestas urbanas mais visitadas do mundo, a Floresta da Tijuca surpreende pela abundância de fauna e flora no meio de uma cidade super urbanizada. Conhecemos uma parte da floresta também fazendo uma trilha com o Desbravando o Rio, e que custa a partir de R$ 85 por pessoa. Começamos a trilha na Praça Afonso Viseu, no alto da Boa Vista. O rolê inteiro demora cerca de 4 horas, em trilhas de nível fácil para moderado. A primeira parada bem no início da trilha foi a Cascatinha Tauanai, local onde você pode tirar fotos debaixo de uma bela ponte de pedras construída no estilo romano. Depois vamos para outras quedas d'água e para algumas grutas de lá. Nós nem sabíamos que existiam grutas em pleno Rio de Janeiro e ficamos surpreendidos com o tamanho das que vimos lá na Floresta da Tijuca. Para nós, foi o ponto alto desta atração. Saindo da trilha, vamos para o primeiro museu da lista, o Instituto Moreira Salles. O popular IMS fica localizado no bairro da Gávea. Possui entrada gratuita e fica dentro de uma estrutura muito bonita. Fora as exposições, o espaço é lindíssimo. O local era a casa do embaixador Walter Moreira Salles e com cerca de 10.000 metros quadrados é um autêntico palacete moderno. Começando pela fachada e entrada do prédio, extremamente estilosos. A área externa possui fontes, murais e até uma piscina em um formato super diferenciado. Você pode verificar as exposições do momento no site abaixo. Quando fomos, estava rolando uma exposição incrível de fotografia, de Miguel Rio Branco. O IMS Rio fechará para reformas por cerca de 4 anos em abril de 2023. Então, se você quer conhecer antes da reforma, já coloque imediatamente nos seus planos. A próxima atração é a Lagoa Rodrigo de Freitas. Localizada na zona sul do Rio, a lagoa é um dos locais favoritos dos cariocas para passear, caminhar e praticar esportes. A lagoa tem cerca de 2,2 km² de área e tem uma vista sensacional para vários morros do Rio de Janeiro. Recomendamos caminhar ou alugar uma bike e andar pelo entorno da lagoa, que tem cerca de 8 km de extensão.
No entorno da lagoa, há mais 2 atrações bem legais. Primeiro, o Parque da Catacumba. Este parque tem entrada gratuita e tem algumas trilhas para fazer. Na parte baixa do parque, há várias esculturas espalhadas. Fizemos a trilha até o Mirante do Urubu, com cerca de 30 minutos de subida de nível fácil a moderado. Uma parte do caminho é bem estruturada e a outra é com pedras no meio da mata. O Mirante do Urubu tem uma estrutura com 2 decks de madeira e possui uma vista sensacional. Dali, você consegue ver praticamente toda a Lagoa Rodrigo de Freitas, vê de longe o Morro Dois Irmãos, a Pedra da Gávea e tem uma das melhores vistas do Cristo Redentor. Geralmente você tem uma visão excelente do Cristo, mas infelizmente no dia que fomos estava nublado e não conseguimos avistá-lo. A outra atração que fica no entorno da lagoa é a Casa Museu Eva Klabin. Lá abriga a coleção reunida por Eva Klabin e é um dos mais importantes acervos de arte clássica dos museus brasileiros. Contando com mais de 2.000 peças que cobrem um arco de tempo de quase 50 séculos, do Egito Antigo ao Impressionismo. Toda a visita é acompanhada de um mediador, que vai contando as curiosidades sobre a coleção e a colecionadora. Passamos por vários ambientes da casa, como o hall de entrada, a sala renascença, a sala inglesa, a sala de jantar, a sala chinesa, os quartos e o banheiro. Os itens da coleção são dos mais variados locais e estilos, nós ficamos impressionados com eles. Tem itens de origens pré-colombianas, orientais, inglesas, francesas, holandesas, tem quadros, lustres, tapetes, esculturas, artefatos das antiguidades, dentre muitas outras coisas. O valor de entrada quando fomos foi de R$20 por pessoa e é recomendado fazer compra antecipada pelo site abaixo. Agora vamos para um dos meus lugares favoritos do Rio de Janeiro, o Jardim Botânico. O valor de entrada é de R$ 67 para estrangeiros e R$ 27 para brasileiros. Fundado em 1808 por Dom João VI, então príncipe regente de Portugal, ele é o jardim botânico mais antigo do Brasil e é considerado um dos principais do mundo. O espaço tem cerca de 54 hectares e conta com aproximadamente 6.500 espécies brasileiras e estrangeiras. Alguns destaques do jardim são: o Corredor das Palmeiras Imperiais, o local mais fotogênico de lá, na nossa opinião. O Mirante da Imprensa, o portal e as ruínas da antiga Real Fábrica de Pólvora. O Lago Frei Fernando, que tem várias vitórias régias. O Chafariz das Musas. O Orquidário, que tem uma estrutura muito bonita. O Jardim Sensorial, o Jardim Japonês e a gigante Samaúma. Sem falar que o local tem vista para o Cristo Redentor. Perto do jardim fica outra atração incrível, o Parque Lage. Esse, sem dúvidas, é um dos locais mais bonitos e fotogênicos do Rio de Janeiro. O local já foi um engenho de açúcar durante o Brasil Colônia, mas em 1840 ele foi todo reprojetado pelo paisagista inglês John Tyndale, que se inspirou nos parques românticos de sua terra natal para desenhar o projeto. O destaque principal do espaço é o casarão do século XIX, onde funciona atualmente a Escola de Artes Visuais do Parque Lage. O pátio central dali é um dos locais mais fotografados do Rio de Janeiro e em 99% das vezes tem fila para bater aquela foto perfeita. Mas convenhamos, o cenário vale a pena. Uma dica que damos é você conhecer o terraço do Parque Lage. Para ter acesso, você precisa ir até a lojinha que fica na entrada e comprar pelo menos R$10 em lembrancinhas. Vale muito a pena. Ali de cima você tem outros ângulos incríveis do Parque Lage e sua piscina, e consegue ver muito bem o Cristo Redentor.
A entrada para o Parque Lage é gratuita, mas você tem que fazer agendamento pelo site abaixo. Se quiser pegar o espaço mais vazio e melhor para fotos, recomendamos agendar para o primeiro horário da manhã disponível. O próximo item da lista é um combo. Estamos falando de Ipanema, Leblon e Arpoador. Os bairros que são colados são dos mais conhecidos do mundo, estando inclusive em músicas mundialmente famosas como a clássica Garota de Ipanema, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Além disso, eles são considerados os locais com os metros quadrados mais caros do Brasil. A vista das praias é belíssima, já que avistamos de lá o exuberante Morro Dois Irmãos. Um local que muitos vão para ver o pôr do sol por lá é na Pedra do Arpoador. A pedra costuma ficar lotada de pessoas nos finais de tarde de dias ensolarados. Se for pegar uma praia por lá, não deixe de experimentar os clássicos chamate carioca e o biscoito Globo. No Leblon fica uma das ruas mais agitadas da cidade, a Dias Ferreira. Um restaurante que recomendamos por lá é o Nola. Avaliado em 4.6 de 5 no Google Maps, o restaurante tem uma boa variedade de pratos saborosos com destaque para as massas. Agora vamos para a vizinha e também mundialmente famosa, Copacabana. Começando que por lá temos o calçadão mais famoso do país, com seu icônico mosaico em formato de ondas. No total, ele tem cerca de 4 km de extensão. É um programa imperdível bater perna ou andar de bike na sua orla. A praia é super movimentada e lotada de quiosques e barraquinhas. Ao longo da orla de Copacabana há vários pontos de interesse, como a estátua de Carlos Drummond de Andrade e o Copacabana Palace, um dos hotéis mais conhecidos do Brasil. Falando no Palace, almoçamos um dia na Churrascaria Palace, a mais tradicional da cidade. Avaliada em 4.6 de 5 no Google Maps, ela conta com diversas opções em seu rodízio e um ambiente chique com homenagem às lendas da bossa nova brasileira. Do lado esquerdo de Copa fica o Leme, onde está a Mureta do Leme, local onde muitos vão para ver o pôr do sol. E ao seu lado direito fica o Forte de Copacabana, que é a próxima atração da nossa lista. O Forte de Copacabana foi construído entre 1908 e 1914. Com paredes que chegam até 12 metros de espessura, seu principal objetivo era proteger a cidade do Rio de Janeiro de invasões de estrangeiros. Ele fica em um local estratégico, perto da entrada da Baía de Guanabara. A vista de lá é privilegiada, e inclusive um programa muito requisitado é sentar em alguma das mesinhas e comer algo na tradicional Confeitaria Colombo. Além dos cafés, lá tem uma exposição permanente que apresenta a história do Brasil sobre a ótica militar. E claro, você também pode conhecer as fortificações. Na parte interna, ao longo dos corredores, você vê salas com bonecos que remontam como funcionava o local antigamente. Na parte superior externa, você pode ver os 2 grandes canhões do forte, que podiam atingir alvos até 23 km de distância. O que mais gostei desta parte da visita foi a vista que tínhamos de lá, podendo ver praticamente toda a orla de Copacabana e o Pão de Açúcar. O valor de entrada é de R$ 6 por pessoa e somente em dinheiro vivo. Entradas terças-feiras são gratuitas. Continuando nos fortes, vamos para um que poucos turistas vão, mas nós achamos que vale muito a pena. Estamos falando do Forte Duque de Caxias, ou Forte do Leme. A entrada para o forte é gratuita, mas você tem que fazer uma trilha para chegar até lá. O começo da trilha é no final da Praia do Leme. Você vai chegar até a Praça Almirante Júlio de Noronha, ir até uma área militar e daí é só falar na guarita que está indo no Forte do Leme que eles te liberam a entrada.
A trilha é autoguiada de nível fácil, com todo o caminho pavimentado. A subida tem 800 metros e é um pouco íngreme, então recomendamos levar água. Inclusive, no final da trilha tem um bebedouro para você reabastecer. No caminho, até encontramos uns simpáticos habitantes de lá. Chegando no topo da trilha, você tem inúmeros lugares e ângulos para apreciar a vista de Copacabana, do Pão de Açúcar e do Cristo Redentor. Na parte superior do forte, temos, na nossa opinião, uma das paisagens mais espetaculares do Rio de Janeiro. Vale muito a pena toda a subida. Não deixe também de passear pelos corredores do forte e tirar uma foto na sua entrada, que é super charmosa. A 22ª atração é a Praia Vermelha. Essa praia pequena com areia de tons mais avermelhados fica entre o Pão de Açúcar e o Morro da Babilônia. E esse é um dos motivos pela qual a praia é muito bonita. Se quiser não pegar a praia tão cheia, chegue bem cedo, pois ela costuma ficar bastante lotada em dias quentes. Logo atrás da praia fica uma praça e prédios importantes como o do IME, Instituto Militar de Engenharia. Do lado da Praia Vermelha ficam nossas duas próximas atrações. Primeiro, o clássico bondinho do Pão de Açúcar. Esse é um dos passeios mais famosos do Rio de Janeiro e o fluxo de pessoas sempre é grande. O valor do rolê é de R$ 150 por pessoa. O Bondinho do Rio foi o primeiro teleférico instalado no Brasil e o terceiro no mundo. A primeira parada do passeio é no Morro da Urca, a cerca de 220 metros do solo. O primeiro morro já tem muita coisa para explorar, como os mirantes para a Praia Vermelha, para o Cristo Redentor, para as praias de Botafogo e Flamengo e também a vista frontal para o Pão de Açúcar. A estrutura de lá é bem legal, com cafés, restaurantes e exposições. A próxima parada do bondinho é no Morro Pão de Açúcar. Ele fica a cerca de 396 metros do solo e você consegue ver muito do Rio de Janeiro dali. Você consegue ver o Morro da Urca, a Praia Vermelha, Copacabana, o Cristo Redentor, a Baía de Guanabara, a Ponte Rio-Niterói, dentre outras coisas. Achamos lá excelente para ver a diferenciada formação geológica do Rio de Janeiro. A próxima atração é para quem quer ter a vista do Morro da Urca de forma gratuita, sem precisar pegar o bondinho. Estamos falando da trilha do Morro da Urca. A trilha começa no meio da pista Cláudio Coutinho, outro lugar muito gostoso de caminhar ou correr no rio, e que tem a entrada no lado esquerdo da Praia Vermelha. Mais ou menos na metade do percurso da pista tem uma entrada à esquerda para fazer a trilha do Morro da Urca. A subida tem cerca de 900 metros, em trilha de mata fechada autoguiada de nível fácil para moderado. O tempo de trilha é de 20 a 40 minutos, dependendo do seu ritmo. Vale alertar que essa trilha dá acesso apenas até o Morro da Urca e não até o Pão de Açúcar. É possível subir pela trilha e descer pelo bondinho, mas daí você tem que pagar uma taxa para utilizar o teleférico. E para fechar as atrações que ficam nessa região, vamos até a Mureta da Urca. A Mureta é um dos principais pontos do rio para ver o pôr do sol. Ali, aos finais de tarde, muitas pessoas se reúnem, pegam uma cerveja e ficam aproveitando a vista da Baía de Guanabara, dos barcos e do Cristo Redentor. Um cenário perfeito para bater papo. E passando a metade da lista, vamos para a atração mais famosa não só do Rio, como do Brasil inteiro. O Cristo Redentor é uma das 7 maravilhas do mundo moderno e o principal cartão postal da cidade. O monumento recebe cerca de 2 milhões de visitantes por ano. Há 2 modos de chegar lá.
Um, que foi o que nós fizemos, é com o trem do Corcovado, que sai da estação que fica na rua Cosme Velho 513. Essa via férrea é a mais antiga via férrea turística do Brasil e atravessa o Parque Nacional da Tijuca. É altamente recomendado comprar os ingressos antecipadamente e eles custam a partir de R$ 93,50. Os valores podem variar dependendo da época. Vamos deixar o site para compra aqui abaixo. Outra forma são as vans oficiais do Cristo. Os valores são a partir de R$ 78,00 dependendo da época. E elas possuem algumas opções de ponto de saída espalhados pela cidade. Iremos deixar também o site para compra abaixo. Falando sobre o Cristo, ele foi inaugurado em 1931 e é uma das maiores estátuas de Cristo do mundo, com cerca de 30 metros de altura mais 8 metros de pedestal. O comprimento de uma ponta da mão à outra é de 28 metros e ele pesa no total 1.145 toneladas. Aproveite, pois lá de cima do Corcovado você tem uma das vistas mais espetaculares do Rio de Janeiro, já que está a cerca de 710 metros do nível do mar e consegue ver grande parte da cidade, seus bairros e outras atrações. Do Cristo, vamos para um dos principais mirantes da cidade que fica ali perto, o Mirante Dona Marta. Do estacionamento do mirante à esquerda fica um L ponto desativado e foi um dos locais onde tivemos a melhor vista do Cristo. Para o lado direito, você vai até o mirante de fato, que do alto dos seus 360 metros de altura te proporciona mais uma vista privilegiada do Rio de Janeiro. Outro mirante da cidade que vale a pena citar que não conseguimos ir é o Mirante Vista Chinesa. Agora vamos para um combo de bairros, Botafogo e Flamengo. Além de serem nomes de dois dos times mais famosos do mundo, Botafogo e Flamengo também são bairros bem legais do Rio de Janeiro. O chamado Aterro do Flamengo é um local que muita gente vai para caminhar e praticar esportes, principalmente durante os finais de semana. Alugamos uma bike por lá e adoramos. Ali perto fica a Marina da Glória, local famoso por seus barcos de alto nível e também por receber muitos eventos. Já o Botafogo tem uma praia de 700 metros e é um dos melhores locais para bater foto com o fundo do Pão de Açúcar, já que ele fica bem em frente. O chamado Baixo Botafogo vem crescendo cada vez mais suas opções de barzinhos, botecos e restaurantes, e é um dos melhores lugares para aproveitar a noite no RJ. Agora vamos para uma sequência de atrações culturais do Rio de Janeiro, e falo desde já que o Rio tem museus incríveis que valem a pena serem visitados. Primeiro vamos para o Museu da República, que fica no antigo Palácio do Catete. O local foi sede da Presidência da República do Brasil entre os anos de 1897 e 1960 e foi palco da atuação de 18 presidentes. Foi sem dúvidas um dos prédios mais bonitos que já visitamos no Brasil. O hall de entrada já impressiona, com colunas de mármore imponentes e uma escada decorada com tapete vermelho. No resto do passeio, você passa por vários cômodos, um mais lindo do que o outro, como o Salão Ministerial, o Salão Francês, o Salão Pompeano, o Salão Nobre e o Salão de Banquetes. Ficamos impressionados com todos os detalhes do museu, os quadros, as estátuas, os vitrais e as decorações. Sem dúvidas, um local que vale a visita e que fica melhor ainda por ser gratuito. O próximo museu da lista é o Museu de Arte Moderna. Esse museu é gratuito, mas tem contribuição voluntária sugerida de R$ 20. As exposições mudam geralmente de 6 em 6 meses, e você pode conferir qual está em cartaz no site abaixo. Vale alertar que as exposições só ficam abertas de quinta a domingo. Para quem curte arte, esta atração é uma excelente pedida. Do MAN, vamos para o Museu Histórico Nacional.
O museu, que tem entrada gratuita, fica em um local que era habitado desde 1603 pelos portugueses. E no meio de várias transformações e reformas, foi fortaleza, foi um calabouço para prisioneiros, quartel de tropas militares e guardou estoque da artilharia. O museu reúne um acervo com mais de 300 mil itens e tem exposições permanentes bem interessantes como a Portugueses pelo Mundo, a Construção do Estado e a Farmácia Homeopática. Um local excelente para se aprofundar na história do Brasil. Destaque para este mural quase no final do passeio, que remonta de forma artística passagens importantes do nosso país. Continuando em locais históricos, hora de mostrar a Praça 15 e as atrações que ficam ao seu redor. A praça antigamente era chamada de Largo do Paço, pois ali ficava o chamado Paço Imperial, que é uma das construções mais históricas do Rio de Janeiro. E foi sede e morada dos governadores e vice-reis do Rio por muitos anos. Lá também foi habitado por Dom João VI e parte da sua corte no século XIX. O local e seu entorno foram palco de 2 episódios muito importantes para a história do Brasil. O Dia do Fico em 1822, quando Dom Pedro I anunciou sua permanência no Brasil. E também foi onde, em 1888, a princesa Isabel sancionou a Lei Áurea, abolindo a escravatura no Brasil. Do lado do Paço Imperial fica um dos prédios mais bonitos do Rio, o Palácio Tiradentes. Não chegamos a entrar nele, pois as visitas estão fechadas temporariamente. A última atração ali do entorno é o fotogênico Arco do Teles. Uma travessa escondida com casas com fachadas típicas do século XIX. A 33ª atração da lista é o CCBB Rio. Este centro cultural sempre entrega exposições incríveis e vale a pena conferir o que está em cartaz. Quando fomos, estava rolando exposições de Os Gêmeos. A entrada do local é gratuita e para conferir o que está em cartaz no dia da sua visita é só conferir o site abaixo. Do ladinho do CCBB também fica a Casa França, que é a primeira construção do estilo neoclássico que se tem registro no Rio de Janeiro. O próximo museu da sequência é o Espaço Cultural da Marinha. Esse centro cultural tem um acervo interessante da Marinha Brasileira e é super interativo. O helicóptero Sea King e o submarino Museu Riachuelo. Achamos uma experiência muito legal ver suas estruturas internamente. O valor de entrada é de R$20 por pessoa, sendo as terças-feiras gratuitas. A partir de abril de 2023 também vai voltar a visitação na Ilha Fiscal, outro destino muito diferente que fica por ali. O Mosteiro de São Bento foi uma grata surpresa para a gente. A história do mosteiro começa lá em 1590 por 2 monges vindos do mosteiro da Bahia. O local passou por várias reformas até ficar do jeito que está hoje e, por sinal, está belíssimo. Do lado de fora ele parece simples, mas do lado de dentro você é surpreendido por uma estrutura repleta de detalhes impressionantes. O valor de entrada é gratuito e recomendamos manter silêncio e o respeito no local durante sua visita. Do mosteiro, vamos para o nosso museu favorito do Rio, o Museu do Amanhã. O ingresso custa R$30 e deve ser comprado antecipadamente pelo site abaixo. As terças-feiras são gratuitas. Começando a falar sobre o museu, seu lado externo já chama muito a atenção. O museu ocupa um espaço de 15 mil metros quadrados e foi inspirado nas bromélias do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. O entorno do museu é uma área que passou nos últimos anos por uma grande revitalização e conta com outras atrações que iremos citar depois. Perto dali fica também o Mural das Etnias.
Ele é um dos maiores murais de grafite do mundo, feito pelo artista Eduardo Cobra para as Olimpíadas de 2016. Esse impressionante mural tem 15 metros de altura e 170 metros de comprimento. E tem o desenho de povos de tribos nativas existentes nos 5 continentes do mundo. Voltando para a parte interna do museu, fora a estupenda arquitetura, o conteúdo do museu é fantástico. Ele tem como temática entender nosso passado, presente e futuro, trazendo questionamentos de como queremos nos moldar para viver daqui a 50 anos. A exposição é totalmente interativa e vale a pena ver com calma cada um dos espaços do museu. Lá você pode aprender sobre diferentes ecossistemas, sobre culturas, sobre a origem da Terra, os animais da Mata Atlântica e etc. Nossa parte favorita foi o espaço chamado Antropoceno. Local onde 6 telas gigantes mostram dados absurdos sobre nosso planeta e nos fazem refletir sobre temas como aquecimento global, desmatamento, costume exacerbado dos seres humanos, dentre outras coisas. Perto do Museu do Amanhã fica o Museu de Arte do Rio. O mar fica aberto de quinta-feira a domingo e tem valor de entrada de R$20. Do terraço de lá, você tem uma bela vista do Museu do Amanhã e da Praça Mauá. Os demais andares possuem exposições temporárias das mais variadas. Quando fomos, havia exposições de fotografia, de esculturas de madeiras, de releituras de livros, dentre outras coisas. Para olhar qual exposição está no momento, é só consultar o site abaixo. Também nas redondezas fica o Aqua Rio. O Aqua Rio é o maior aquário marinho da América do Sul. São 26 mil metros quadrados de área construída e 4,5 milhões de litros d'água. Lá você pode ver uma variedade incrível de vida marinha, vendo peixes, arraias e até tubarões. São mais de 2.000 animais de 350 espécies diferentes em exposição, em um cenário que é bem educativo. Os valores de entrada são de R$110, e esse é um programa que é muito adorado pelas crianças. Outro programa adorado pelas crianças é ir ao Yupstar, uma das maiores rodas gigantes da América Latina, com 88 metros de altura. Na data que fomos, adultos pagavam R$59 a entrada, e crianças de até 12 anos pagavam R$29 com compra antecipada no site. Das modernas cabines climatizadas, você tem uma vista da ponte Rio-Niterói, da região portuária e consegue ver de muito longe o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor. A 40ª atração da lista é a tradicionalíssima Confeitaria Colombo do centro do Rio. Fundada em 1894, a confeitaria é considerada um dos cafés mais lindos do mundo. No século XX, o local era frequentado por pessoas da alta sociedade carioca. Hoje, é um dos locais gastronômicos mais concorridos por turistas no Rio. O local é tão popular que geralmente tem até fila. Com 2 andares e uma decoração digna de filmes, é um ótimo programa sentar-se em alguma das mesas e experimentar alguma comida clássica do local. Continuando na pegada de locais históricos, a próxima atração é o Real Gabinete Português de Leitura. Esta biblioteca já foi eleita a 4ª mais linda do mundo pela revista Time e tem entrada gratuita. Se quiser pegar o local mais vazio, recomendamos ir perto da abertura por volta das 10 da manhã. A biblioteca só fica aberta de segunda a sexta-feira. O acervo de lá tem aproximadamente 350 mil obras, espalhadas por 3 andares de prateleiras.
Há obras originais raríssimas lá, como de Camões e Machado de Assis. O local de fato é muito belo e cheio de detalhes. Destaque para o teto, com um lindo candelabro e uma clarabóia com estrutura de ferro. A próxima atração é o combo Teatro Municipal e Fundação Biblioteca Municipal, que ficam na famosa Cinelândia. O Teatro Municipal, inaugurado em 1909, é uma das mais belas construções do Rio. O local foi inspirado na Ópera de Paris e hoje é a única instituição cultural brasileira a manter simultaneamente um coro, uma orquestra sinfônica e uma companhia de balé. O teatro oferece uma visita guiada pelo interior do espaço super interessante, no valor de R$20 por pessoa. A compra é feita diretamente na bilheteria de lá e só pode ser comprado no dia do passeio, que acontece de terça a sábado, nos horários que eu vou deixar aqui abaixo. A primeira parada do tour é no Salão Assírio, local com decoração impressionante, de inspiração egípcia, persa e assíria. Depois passamos pelo Hall dos Bustos, antes de chegar na Sala de Espetáculos, local que tem capacidade para cerca de 2.000 espectadores. Saindo dali, vamos para o final do tour, que é em grande estilo. Vamos até a escada do acesso principal do teatro. Ali você tem cerca de 10 minutos para apreciar a beleza e os detalhes deste local, que certamente merecem sua visita. Do ladinho do teatro fica a Fundação Biblioteca Nacional. O prédio é outro que é muito bonito, mas aqui a visitação é gratuita. A biblioteca foi considerada pela Unesco como uma das principais bibliotecas nacionais do mundo, e ela conta com um acervo de cerca de 9 milhões de itens. Assim como o teatro, as escadas do hall de entrada daqui também são belíssimas e rendem ótimas fotos. Para quem quiser fazer uma refeição ali perto, recomendamos o Os Bar. Restaurante avaliado em 4.7 de 5 no Google Maps, com uma decoração bem legal e comida excelente. Agora vamos para o bairro Santa Teresa e seu clássico bondinho. Começando pelo bondinho de Santa Teresa, sua estação inicial fica na rua Lélio Gama e tem saídas em intervalos de 15 a 20 minutos. O valor é de R$20 por pessoa, que contemplam a ida e a volta. Recomendamos chegar no primeiro horário, pois o local costuma ficar com filas imensas, principalmente aos finais de semana. Falando sobre Santa Teresa, o bairro é um dos mais charmosos do Rio. Com prédios antigos, cafezinhos e restaurantes muito gostosos. Na nossa subida de bondinho, paramos primeiro no Largo do Curvelo, onde fomos visitar o Parque das Ruínas. Fora a vista de lá, que é uma das melhores da região, o prédio em si é belíssimo, excelente para quem gosta de bater fotos. Ficamos ali um bom tempo explorando o local de vários ângulos e espaços diferentes. Além disso, há exposições de artes por lá. Outra atração da parada no Largo do Curvelo é a Chácara do Céu, mas não chegamos a entrar pois estava fechada no horário que fomos. Pegamos o bondinho novamente e fomos até o Largo dos Guimarães. Este lugar super charmoso e bem decorado tem várias opções de restaurantes e cafezinhos para escolher. Escolhemos o Armazém São Joaquim, avaliado em 4.6 de 5 no Google Maps. Comida e ambiente super aprovados pela gente. Duas atrações que você pode combinar com sua visita a Santa Teresa são os Arcos da Lapa e a Escadaria Selarón. Os Arcos da Lapa são a maior estrutura colonial do Brasil. E apesar de ser bem bonito, não ficamos muito por ali, pois não nos sentimos muito seguros no local. Já na Escadaria Selarón, aproveitamos por mais tempo. O local é o terceiro ponto turístico mais visitado do Rio e é realmente muito bonito. A escadaria foi idealizada pelo artista plástico chileno Jorge Selarón e tem 215 degraus. Os azulejos colocados são em maioria azuis, verdes, amarelos e vermelhos, mas azulejos de tudo que é jeito lá. Tem homenagem a cidades estrangeiras, times de futebol, países e muito mais. É um local que, além de lindo, é muito divertido, pois você pode ficar observando esses detalhes.
Seguindo a Rua da Escada tem um mural do Mapa Mundi, que é bem legal também. A 45ª atração é o Rio Escenário. Localizado no coração do Rio de Janeiro, este local já foi eleito pelo jornal inglês The Guardian como um dos 10 melhores bares do mundo. Mas pra gente, mais do que isso, o local é praticamente um museu de peças antigas e curiosas. Super bem avaliado no Google Maps com nota 4.6 de 5, ele abre de quarta a sábado e é recomendado compra antecipada pelo site abaixo. A decoração ao longo dos seus 3 andares é impressionante e tem de tudo. Tudo mesmo! Instrumentos musicais, maletas, carrinhos de brinquedo, bicicleta, dentre outras várias antiguidades. Além da decoração, também rola música ao vivo, drinks e comida de boteco de ótima qualidade. Já que começamos a falar de alguns rolês noturnos no Rio, que tal 2 sugestões para quem quiser curtir um rolê de samba raiz em pleno Rio de Janeiro? A primeira recomendação é a Fundição Progresso, que fica do lado dos Arcos da Lapa, e toda quinta-noite rola o samba independente dos bons costumes. Para quem quiser conferir os horários, valores e programação, é só entrar no Instagram deles que eu vou deixar aqui abaixo. Outro rolê raiz é o clássico Samba da Pedra do Sal. A roda de samba rola no meio da galera, e é o mais puro suco do RJ que você pode ter. A energia do pessoal cantando junto com a banda é impressionante. Os melhores dias para ir lá são segunda e sexta-feira. Ali perto também fica o Largo São Francisco da Prainha. No meio de casinhas coloniais está o bar Bafo da Prainha, onde rola um som e muito movimento nas noites cariocas. Agora voltando para as atrações históricas, que tal conhecer a Quinta da Boa Vista? Este lugar é um dos maiores parques urbanos do Rio, com cerca de 155 mil metros quadrados. O local já foi uma das residências de personagens muito importantes do Brasil Império, como Dom João VI, Dom Pedro I e a Imperatriz Maria Leopoldina. A entrada do parque é bem bonita e extensa, mas o principal destaque para nós é o prédio onde fica o Museu Nacional. A construção é belíssima, assim como seu jardim repleto de estátuas. A penúltima atração da lista é um dos estádios mais icônicos e famosos do mundo, o Maracanã. Você pode conhecer o estádio por dentro fazendo o tour pelo Maracanã. O valor do tour é de R$ 66 por pessoa, e além de conhecer as dependências do estádio como o vestiário, a sala de imprensa, a arquibancada, o banco, o túnel de entrada e o gramado, você também vê alguns itens que contam a história do futebol e do estádio, como camisetas antigas da seleção brasileira, camisetas autografadas de grandes nomes do futebol como a Rainha Marta, Neymar, Zico, dentre outras coisas. Um rolê incrível, até para quem não curte muito futebol. Sobre o Maraca, ele já foi palco do maior público da história de um jogo de futebol. Estima-se que mais de 199 mil pessoas estiveram presentes no estádio na final da Copa de 1950, entre Brasil e Uruguai. Além disso, ele também recebeu a final da Copa do Mundo de 2014. Sendo um dos 2 estádios do mundo a ter recebido 2 finais de Copa na história. Se tiver a oportunidade, também vá a um jogo no Maracanã. E para finalizar a lista, uma atração para quem quer entender mais sobre o Carnaval do Rio, o Carnaval Experience. O Carnaval Experience é um programa turístico desenvolvido pela Escola de Samba Grande Rio, para mostrar para quem tiver interesse em saber como funcionam os bastidores do espetáculo que vemos durante o Carnaval Carioca. O tour é bem divertido e interativo. Vemos um breve filme com a história e curiosidades sobre o Carnaval. Vamos para uma sala onde colocamos fantasias, vemos uma passista profissional sambar bem pertinho da gente e, por fim, tomamos uma caipirinha bem gelada. O valor desta experiência é de R$ 70 para brasileiros.
E é isso, galera, finalizamos a lista. E para quem quiser mais informações sobre o Rio, recomendamos a página de um de nossos parceiros desta viagem, o Rio CVB. E o canal do YouTube dos nossos amigos do Tesouros do Brasil. E para quem quiser ajudar mais nosso projeto e nossa produção de conteúdo, estamos vendendo camisetas da nossa coleção, onde cada uma das peças conta alguma história que vivemos no ano passado. E para quem não é inscrito, já se inscreve e se curtiu o vídeo e curtiu as dicas, já faz aquelas 3 coisas com C que todo mundo pede. Curtir, compartilhar e comentar. E até o nosso próximo Rolê Família. Tchau!